Beleza, então vamos lá. Esse aqui é o exercício C do número 2, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que achar a resistência equivalente, certo? E aí você tem que olhar para esse circuito, e a primeira dica que eu dou é sempre olha para os resistores que estão mais distantes da bateria. Então, nesse caso aqui primeiro, a gente vai ter esses resistores aqui de 12 e de 6. Eles estão no mesmo fio e, portanto, eu posso falar que eles estão em série, certo? Então, esses dois resistores aqui, ó, vão se tornar apenas um. E como é que a gente fazia resistência em série? É só você fazer resistência equivalente, que vai ser a soma desses dois. Então, é 12 mais 6, que vai te dar 18 ohms. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses dois caras aqui e vou colocar apenas um de 18. E vai resultar nesse meu circuito aqui. Beleza? Agora, o que acontece? Esse 18, ele está conectado no mesmo ponto que o 9 ohms. Ó, então, o 18 está conectado aqui, vou chamar esse ponto de A. E esse ponto aqui eu vou chamar de B. Você perceba que tanto o 18 quanto o 9 estão conectados nesse ponto A e B. E eles têm fios independentes entre si, então aí eles estão em paralelo, certo? Aí o que acontece? Nesse caso, paralelo, ele vai ter uma continha um pouquinho mais complicada de fazer. Mas eu gosto de usar aquela história do produto pela soma. Então, ó, eu vou fazer 18 vezes 9 e dividir por 18 mais 9. Beleza? E aí o seguinte, né? Eu vou ter que trocar esses dois caras por apenas um. Apenas um de quanto? Ora, 18 vezes 9 é o mesmo que 162. E 18 mais 9 é 27. 162 dividido por 27 vai ser 6 ohms. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar estes dois caras aqui por apenas um de 6. E óbvio, como eles estão em paralelo, tem fios independentes, quando eu trocar por apenas um desses fios vai ter que desaparecer. Eu vou sumir com esse de cima, tá? Mas não tem problema, eu podia sumir com esse de baixo e colocar o resistor resultante aqui em cima, não tem problema. Vai resultar nesse circuito aqui. Beleza, então eu peguei o meu resistor equivalente de 6 tá aqui. E olha só como é que ficou simples agora. Esse meu resistor de 6, ele tá em série com esse cara aqui, porque eles estão no mesmo fio, ó. E aí, só para terminar a nossa resistência equivalente, eu vou trocar esses dois caras, tá? Pela soma série. Então, é só fazer a resistência em série, é só você fazer REC, que vai ser 6 mais 3, que vai resultar, então, em 9 ohms de resistor equivalente. Então, eu troco esses dois caras aqui, tá? Por apenas um resistor, resultando nesse circuito simples aqui. Ah, professor, agora com um resistor e uma fonte de 54 volts, dá para calcular a corrente, não é mesmo? Pois é, essa corrente que a gente vai calcular é a corrente total, tá? E quem que a gente chama para ajudar a gente? O nosso amigo Uri. Então, tá aqui, ó. Quem que é o U? 54. E quem que é o R? 9. Portanto, se eu isolo o I e passo o 9 dividindo, né? Então vai ficar I é igual a 54 sobre 9, que é 6 amperes. Agora, muita atenção para essa interpretação. A gente fez tudo isso aqui só para conseguir descobrir qual que era a resistência equivalente. Perfeito? Só para conseguir descobrir a corrente. Agora, o que eu tenho de interpretação para essa corrente? Que ela é a corrente total do meu circuito. E a partir de agora, eu vou ter que descobrir como que ela vai se dividir entre os vários resistores. Para eu fazer isso, eu vou precisar voltar lá para o meu início. Então, olha só. O que a gente sabe? A gente sabe que a corrente que, entre aspas, sai da bateria, lembrando sempre que é assim, né? Positivo é o maiorzinho, negativo é o menorzinho, do mais sai. A corrente que vem aqui, ó, é a corrente total, que eu posso chamar ela de I. Eu sei que ela vale quanto? Eu sei que ela vale 6 amperes, como a gente já calculou. Só que quando a corrente chegar nesse ponto aqui, ó, de intersecção, ela vai ter que se dividir. Ela vai se dividir, por exemplo, em I' e I duas linhas. Um pouco para cima e um pouco para baixo. Como que ela vai se dividir?
Ah, e vai ter que ser inversamente proporcional à resistência. Lembra aquela história? Só que a questão é, quando a corrente I, que é a corrente total, vai chegar nesse ponto, todos os 6 amperes chegam nesse ponto, ela vai olhar para cima e vai ver quanto de resistência. Ela vai ver a resistência do ramo inteiro. E lembra que o ramo inteiro de cima vale 18, né? Ó, vale 18. Então, quando essa corrente, que é a mesma corrente que, ó, viria aqui, ó, quando ela chega aqui, ela olha 9 ohms para cá de dificuldade e 18 ohms para cá de dificuldade. Então, ela vai preferir ir por onde? Vai preferir pelo 9. Não quer dizer que ela vai totalmente pelo 9, mas ela vai ter que se dividir. E a divisão vai ser feita da seguinte maneira. Ora, se eu tenho aqui a metade da resistência, eu vou ter que ter o dobro da corrente. E se aqui eu tenho o dobro da resistência, eu vou ter que ter metade da corrente de cada ramo. Então, como que eu posso provar isso para você? A gente prova o seguinte, ó. Olha só. O 18 e o 9 não estão em paralelo, então a gente vai falar o seguinte, ó. A gente vai falar o seguinte. Peraí. A gente vai falar o seguinte. O U do 18 ohms... Opa, pera. Beleza. O U do 18 ohms é igual ao U do de 9 ohms, porque a tensão dos dois é igual, não é? Eles estão em paralelo. Esse U é R vezes I do 18. E esse U é R vezes I do 9. Agora, quanto vale R do 18? 18. Quanto que é a corrente que vai para o 18? Não sei. Quanto que é o R do 9? 9. E quanto que é a corrente que vai para o 9? Não sei. Beleza. Agora, o que acontece? Eu acabei de descobrir, se eu isolo isso aqui, ó, que o I9 é o dobro do I18. A gente já tinha feito por lógica isso aqui, né? Por lógica. Eu já tinha chegado nessa conclusão aqui. Que já que o 9 tem metade da resistência, a corrente ia ter que ser o dobro. Tá, professor, mas como é que eu vou descobrir a corrente? A gente vai montar um sisteminha. Olha aqui do lado. Eu não sei que a corrente que vai para o 9 mais a corrente que vai para o 18 tem que dar quanto? Tem que dar a corrente total, porque a corrente total se dividiu. A total era 6, né? Então eu sei que a corrente que vai para os dois tem que ser 6. E aí o que acontece? Eu vou usar esse sisteminha, essa relação, e vou substituir no lugar lá do I9, eu vou substituir 2 vezes de I18. Que vai ser igual a 6. Então, 3 e 18 vai ser igual a 6. E, portanto, I18 vai ter que ser igual a 2 amperes. Se o I9 é o dobro do I18, eu acabei de descobrir que o I9 vai ter que ser quanto? 4 amperes. Então, olha essa conclusão que eu cheguei aqui. Então, eu acabei de descobrir que a corrente que vai para cima é 2 e a corrente que vai para o meio é 4. Então, vamos voltar lá. No caso, só para lembrar, o I9 é o I duas linhas e o I18 é o I linha, tá? Beleza? Voltando aqui. Eu acabei de descobrir, então, que o I que vai para o 9 é 4 amperes. E o I que vai aqui para o 12 é 2 amperes. Veja como faz sentido, porque os 6 amperes se dividiu entre 4 e 2. Porque a carga ela não pode se acumular no nó. Toda a corrente que chega nesse nó tem que sair, nem que ela saia dividida. Beleza? E aí o que vai acontecer? Veja só você. A corrente ela vai vir aqui, ó, esse 2 amperes vai vir, vai percorrer o 12, vai percorrer o 6 e vai chegar nesse nó aqui, ó. Quem que chega nesse nó também? A corrente 4 que está vindo por aqui. Então a corrente 4 vem, chega nesse nó, a corrente 2 vem, passa tudo por aqui e chega nesse nó. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que elas vão se unir novamente. E quando eu uno o 2A com o 4A, o que vai acontecer aqui? Vai vir 6A, que é a minha própria corrente total, I. Beleza? E aí, a gente terminou a primeira parte, que é descobrir a corrente que passa em todos os resistores.
Então veja só você. O que a gente acabou de descobrir aqui? A gente descobriu que no resistor de 9 passa a corrente de 4, no resistor de 12 passa a corrente de 2, no resistor de 6 também passa a corrente de 2, tá? A gente usou, claro, esse 18 aqui para simplificar a nossa conta, né? Para não ter que ficar fazendo com 12 e com 6. E aí, então, vai passar 2, 2, e aqui no final, nesse de 3, vai passar 6, beleza? Então, aqui já está uma parte da resposta, porque ele pedia qual que era a corrente elétrica que passava em cada resistor. Beleza. E a tensão de cada resistor? Ah, agora a tensão de cada resistor é fácil, é só você jogar no URI. O que é U é R vezes I? Vai ser a resistência vezes a corrente que passa nele. Então, olha que simples. Qual que é a corrente que passa aqui? 4. E a resistência? 9. 4 vezes 9, 36. Qual que é a corrente que passa aqui? 2. E a resistência? 12. Quanto que é a DDP? 24. 2 vezes 12. E aqui, 6 vezes 2, que dá quanto? 12. Percebeu uma coisa interessante? Qual que é a DDP total desse ramo de baixo? A gente calculou 36. Qual que é a DDP total desse ramo de cima? 24 mais 12, que dá 36. Viu? Provei o paralelo aqui para você. E para finalizar, qual que é a tensão desse cara aqui? Ora, 3, resistência, vezes a corrente, 6. 6 vezes 3, 18. Beleza? Então as respostas ficaram 36, 24, 12 e 18. Assim como está no gabarito. Beleza? Então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida é só avisar.